Será que tomamos um banho de água fria depois da aparente bem-sucedida implementação do cloud, ou seja, a nuvem da Sony, finalmente aqui no Brasil, ainda que em fase de testes? Vamos conversar hoje mais uma vez sobre essa polêmica, porque depois da notícia boa parece que rolou algumas discordâncias aí na comunidade e algumas pessoas, mesmo com a versão beta aqui do PlayStation 5, estavam alegando que não foi possível acessar o serviço de cloud. Mas nós detectamos aqui uma coisa diferenciada e hoje o nosso vídeo vai ser feito em colaboração com outro canal, que é o Bulldog Games, que vai estar aqui junto com a gente também, repassando algumas informações interessantes que ele também descobriu, e a gente vai fazer um bate-papo aqui quase que ao vivo para vocês. Então, se vocês curtirem aqui esse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele like para dar aquela fortalecida e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Então, sem mais delongas, fica então o nosso convite de participação ao canal Bulldog Games, que agora vai nos auxiliar no vídeo de hoje, beleza? Logo após o anúncio dos nossos patrocinadores. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Bom, então é isso aí, galera. A gente tá aqui então agora com o Card. O Card aí também tá, né, comigo aí no canal dele. Então salve aí pra todo mundo, PlayStation Mil Grau e o Bulldog Games. E a gente vai abordar então... Bulldog Games, burro. E a gente tá aqui então, galera, para conversar um pouco sobre essa questão, né, que surgiu aí dos jogos do PlayStation 3, jogos na nuvem, né, da Sony, no serviço da Premium, que estaria tendo acesso aqui no Brasil através da conta americana. Eu acho muito interessante falar, porque isso daí, querendo ou não, é algo que todo brasileiro tem vontade de ter, né, desde a PS Now. Infelizmente o Brasil ele foi relegado a isso durante bastante tempo, e eu acho que a única luz que a gente teve mais, assim, gradativa foi ano passado, quando o próprio The Enemy e Adrenaline e outros sites grandes tiveram contato com a Sony e foi revelado que sim, a PlayStation estaria aumentando a quantidade de servidores, de data centers, que é algo necessário, viu, gente? Muitas pessoas falam assim, por que a Sony não traz? Porque não é simplesmente ela colocar um ícone ali dentro da PSN de vocês e vai passar a funcionar. Não, tem toda uma questão de data centers, uma questão de servidores. Ela precisa de ter locais para não somente pegar e aquele jogo estar rodando, mas também para que eles enviem esses dados para os aparelhos de vocês. Custa muito caro, demanda muito trabalho e mais do que somente a instalação, é necessário criar uma estabilidade. E essa estabilidade que é o grande problema. O Brasil é um país de 200 e tantos milhões de habitantes, com vários estados. Por isso também é mais complicado de implementar o serviço, porque esse serviço, no momento que a Sony ela colocar, ela não pode pegar e falar assim, olha, o serviço está funcionando em São Paulo. Serviço agora teve um upgrade, agora é Sudeste, Sudeste e Sul. Não, a Sony tá trabalhando, mas não é um trabalho da noite pro dia. Inclusive, a Sony, ela tem uma parceira nessa empreitada que é a Microsoft, né? O serviço Azure da Microsoft é um dos responsáveis por permitir a chegada da PS Now em mais países, e é o mesmo que a Sony tá fazendo aqui no Brasil. Rolou aquela parceria da Sony com a Microsoft alguns anos atrás, que eles tinham anunciado, né? A Microsoft ia usar a tecnologia, acho que era de sensor de câmera, alguma coisa assim, do lado da Sony, e a Sony em troca ia usar ali o Azure, né, da Microsoft. A gente não sabe exatamente se ela ia usar para esse propósito da PSN, eu não sei como que ficou, né, esse papo, mas seria uma possibilidade. E a Microsoft tem, né, data center aqui no Brasil, acho que a Amazon também tem, a Amazon era, ou é ainda, né, o fornecedor da Sony para esse tipo de coisa, mas assim... Um ponto que chamou a atenção, né? Porque depois que surgiu essa bomba, né, Card, que tinha gente aqui no Brasil conseguindo acessar o serviço de cloud da Sony, ou seja, jogar jogo de PlayStation 3 e tudo que dá pra jogar no cloud, usando uma conta americana, né? Porque pra ficar bem claro, recapitulando, pra galera entender bem direitinho e não ter confusão. Não basta apenas você ter acesso a Plus Premium. Por exemplo, eu tenho a conta americana, né? Deixa eu testar aqui então para ver se os caras estão falando a verdade. Não.
Além disso, você tem que estar dentro da beta do PlayStation 5. Você tem que estar com o sistema instalado. Essa beta, galera, é de uma atualização que deve sair oficialmente para todos os donos de PlayStation 5 no mês que vem, setembro ou outubro, porque ela passa por um período de teste com os usuários. Eu tô fazendo parte dessa beta e eu consegui fazer aqui alguns testes que dá para fazer sem necessariamente precisar assinar a Plus Premium a princípio. E o que me entregou muito, Cardia, foi a mensagem que aparece na tela quando você faz esse teste de internet. Do que eu me lembro vagamente, na época do PS Now, quando você tentava acessar... A sua região, esse serviço não está disponível na sua região. Agora a mensagem é outra. Fala que a internet não tem velocidade suficiente. E no post daquele cara lá do Twitter, que deu origem a tudo isso daí, ele comentou que em alguns jogos, quando ele ia carregar, aparecia essa mensagem. Aí ele resolvia baixando para 720p, né? A resolução, e os jogos pegavam. E outra coisa, a gente tem que bater o martelo também. Ele não mostrou uma jogatina completa, ele mostrou abrindo um jogo. Né? Algo que não dava certo. Vamos lembrar, guys, antes, a PlayStation, ela tinha basicamente uma restrição de IP, que iria impedir ou possibilitar de você jogar aquele jogo. Tu tá nos Estados Unidos? Show. Seu IP bate com o da PS Now, bate com o da PS Plus Premium, logo tu pode abrir. Tu tá fora dos Estados Unidos, meu irmão, entendeu? Já não bate, acabou. Uma coisa, o João, ele fez um comentário ali muito pertinente, João PSX, estados do Norte e do Nordeste, eles teriam a possibilidade de conseguir acessar a PS Now e a PS Plus Premium. Tinha mais chance, né? Parece. Mas eu não concordo tanto com esse tema, porque tá na internet aí, vídeo de 1 ano e meio atrás, vídeo de 2 anos atrás, o cara tentando acessar no México, e os caras não conseguiam acessar. Por quê? O México é do lado, né, cara? E o México é do lado, meu irmão. E os caras lá são até muito simplistas em dizer, olha, se tu tiver em cima do muro do Trump, bem ali na barreira com os Estados Unidos, vai lá, ó, tu monta o PS5, o PS4 lá em cima e fica lá jogando. Tu consegue. Quem tá lá bem na fronteira até conseguia. Mas o cara que tá lá em Tijuana, o cara que tá lá pra baixo, esse cara não conseguia jogar. Agora tu querendo dizer que no México não dá, mas no norte do Brasil vai dar? E voltamos também àquele tema. O que a gente tá falando não tem nem restrição de IP mais. Logo, o que a gente consegue ver é que algum trabalho está sendo feito. Se eu tivesse que chutar o que aconteceu no caso do João Lira, que é o responsável pelo post... Sim. É que ao ele atualizar o PS5 dele para a versão 8.00, ele teve, de alguma forma, acesso a servidores de testes da PS Plus Premium que já estão rodando no Brasil. Como a nossa notícia de PS Plus Premium Sony estaria já aumentando, vou colocar aqui embaixo novamente essa chamada. Sony está criando servidores, aumentando seus data centers para a introdução da PS Plus Premium. A infraestrutura, né? Exatamente. Como essa notícia ela já é datada de quase 1 ano, ou então um pouco mais de 1 ano, para mim é totalmente plausível. A Sony ela vai testar isso à exaustão até realmente ela pegar, né, e poder lançar esse produto. Como o João Lira, ele está em um teste, ele teve, quando atualizada a versão 8.00, acesso a outro teste, que provavelmente são pouquíssimas pessoas selecionadas aqui no Brasil para poder testar o cloud gaming aqui. O sistema beta, né, para quem nunca usou uma atualização beta do PlayStation, ele tem algumas diferenciações do normal, né? Obviamente você tem acesso às funções ali, mas ele tem a tendência de crashar mais, ele tem também um aviso na tela, né, quando você vai iniciar e fala, você tá uma versão beta de sistema, então, né? Então, assim, por se tratar de uma questão de teste, lógico que a gente tá especulando, não tem... A gente não tem alguém dentro da Sony que confirma pra gente. Mas, assim, com base nas evidências, a gente pode já tirando certas conclusões. E esse ponto aí que você falou, Cardia, que eu achei, assim, que é um dos primordiais. Você pega os caras lá no México, né? Que, pô, são do lado dos Estados Unidos, entendeu? Duvidar os IP ali até se confunde. Os caras de lá não conseguiu usar. Aí chega um cara aqui do Brasil, muito mais longe, tudo bem, tá lá na ponta ali, mais próxima dos Estados Unidos, mas... E aí o cara consegue acessar o negócio, entendeu? Sem usar VPN, e tem aquele esquema de proxy também, né? Que às vezes o pessoal usava. Inclusive, deixa eu acrescentar mais uma informação aqui no vídeo pra vocês, tá, galera? Eu tenho um seguidor aqui do canal, foi ele que me disponibilizou, né, primeiramente, a chave do acesso da beta aqui do novo sistema do PlayStation 5. E esse cara também manjava de fazer esses esquemas aí, né, de VPN e tudo mais, e ele tava tentando fazer esse negócio de proxy. Ele me passou uma lista
de proxies ali que você tem os IPs lá de cima, né? Lá desses estados lá de cima. E a gente ficou tentando essa lista, cara. Foram vários IPs que a gente tentou colocar aqui, mudava as portas e tal. Não teve nenhuma vez em que a gente recebeu a mensagem de que a região não era permitida. Todas as vezes foi mensagem de velocidade. Desculpa. Se tu pegar hoje, eu que não estou com a atualização 8.00. Sim. Eu que não estou com o negócio. Eu abro minha PS Plus Premium aqui, que ela basicamente vai falar, a internet não funciona. Ela não fala a internet, região, né? Não fala questão de região, sabe? Sim. Ela não fala questão de região. Então, para mim, é algo muito factual, que é o quê? Um cara conseguiu a atualização, estava no momento certo, conseguiu abrir o console. Não sei, não tive mais conversa com o autor, né, do post. Não tive contato com ele, mas eu não sei se ele continuou mantendo esse acesso. É isso que eu quero dizer. Mas, para mim, fica muito subjetivo que talvez tenha sido algo pontual. E, principalmente, o que eu posso notar é que, provável também, outras pessoas no mesmo momento não tenham conseguido. Entendeu? Porque quando ele colocou aquele post lá, mais pessoas devem ter testado. Se bem que... Eu fico pensando, será que não tem um limite também, né, cara? Um limite, assim, de pessoas... Porque, assim, vamos supor, para determinada região fica liberado, mas tantos IPs podem entrar para fazer o teste. Entendeu? Porque foi ele e mais algumas pessoas ali que parece que conseguiram, mas muitas... Premium? Então, só que assim, muitas, se não talvez a maioria, não conseguiram. Eu mesmo com o sistema novo aqui não consegui. O negócio provavelmente, cara, é que tipo assim, ó, a Sony tem lá tá com, vamos dizer aqui, ó, suposições, vamos lá, ó. Existe um servidor de teste hoje da PlayStation Brasil responsável por testar a introdução da PS Plus Premium no Brasil, desses data centers e tudo mais. Por cargas d'água, as pessoas dessa beta do 8.00 tiveram acesso a isso aqui, coisa que eles não deveriam ter. A Sony não conseguiu ver isso de uma só vez, até porque não é PlayStation Brasil, viu, guys? Até parem de pensar isso. PlayStation Brasil é o marketing. Quem toma conta da parte de hardware, técnica, tudo certo assim, é a PlayStation Global. A PlayStation Global, ela não teve essa informação automática. Ela não conseguiu perceber que isso aí estava acontecendo. Quando isso começa a se popularizar, até mesmo pelos nossos canais, post no Twitter, post na internet, blog pessoal de algumas pessoas, isso começa a ser veiculado, os caras da PlayStation Brasil acabam notificando lá. E aí os caras pegam e bloqueiam esse tipo de conteúdo. É a mesma coisa agora das contas turcas, os caras estão criando aí igual uns loucos. Nossa, eu fiquei sabendo desse negócio aí, meu. Então, aumentaram o preço, né? Então, aumentaram já lá na Turquia. A mesma coisa, os caras lá do Global, da PlayStation Brasil, a PlayStation Brasil tenta entender o que tá acontecendo, a PlayStation Brasil dá uma cal pro Global, e o Global aumenta o preço da conta turca. O que vai acontecer daqui a pouco é banimento, cara. São todas possibilidades, né? Eu acho que isso daí também é uma possibilidade, sabe? Porque é que nem a gente tava falando aqui, muita gente começou a achar que talvez não fosse tão verídica a notícia, porque de repente o cara foi lá, testou e não conseguiu. Mas aí você separa, né? Teve gente que foi tentar fazer isso, esqueceu que você supostamente deveria estar na nova beta, né, do PlayStation. E tem também o segundo ponto, né? Que, assim, não é que todo mundo que fosse iria conseguir fazer. Como eu falei, teve gente que também tá com o sistema, tá na beta, e mesmo assim não conseguiu acessar. Porque entendeu? Se a Sony já tiver corrigido essa falha, esse exploit, ela não vai conseguir, entendeu? Poderia ser. É igual ano passado, não teve aquele negócio lá do Ghost of Tsushima que uma galera pegou esse jogo grátis? Quanto tempo que durou? Não durou um dia. Beleza? Então fechou, galera. Deixa o like, não esquece de clicar no sininho, inscreve no canal. Falou, Budogang, aquele abraço. Fui! Falou!